Olá, galera, nono ano, que é Alex Penariol. Bem-vindo à aula de Mate 2, para a prova de segunda-feira, dia 6. É uma aula que vai ser rapidinho, porque são poucas coisas que você tem que saber para essa prova. Está aqui o cronograma passado para vocês do que pode estar caindo na prova, e vou dizer para vocês que só duas coisas vocês precisam entender, precisam saber. Se você dominar razão e proporção, que está aqui na tela, só isso aqui é suficiente para você, pelo menos, ter uma boa jornada na prova de segunda-feira, tá bom? E aí temos aqui propriedade fundamental das proporções, e aí é muita frufru aí para você fazer contas. E a gente vai falar sobre elas, parece que é coisa de outro mundo, tem que conhecer propriedade, é só entender, tá bom? E aí vamos ter uma revisão de segmentos do que é sistemas, equações, números decimais e fracionários, que muitos alunos temem isso, tá? Sistema de equações, vocês já viram ano passado, e 3 formas de fazer, porém, só uma que a gente vai estar usando, tá bom? A gente vai procurar trabalhar e entender as ferramentas de Mate 2 de uma forma bem simples. Então, uma pequena revisão. Quando a gente fala em razão, o que você tem que ter em mente? A razão nada mais é do que uma fração, ok? Uma fração onde eu tenho aquele que eu falo primeiro e aquele que eu falo segundo. E acabou. É só isso, tá? Razão é você apresentar um evento que aconteceu na forma de fração. Exemplo. Por exemplo, se eu pegar qual a razão entre o tamanho de uma caneta, que mede, por exemplo, 15 centímetros, com o tamanho de um lápis já usado de 5 centímetros. Qual a razão? Ele está comparando esses dois tamanhos. Então, a razão que eu estou te propondo agora, quem eu falei primeiro? Eu falei primeiro qual a razão entre o tamanho da caneta. Então, em cima é o tamanho da caneta que eu coloco. Tamanho da caneta. E embaixo, o tamanho do lápis. Escrever assim do jeito que eu estou escrevendo é importante, porque aí você evita errar, você mostra para o professor que você realmente entendeu e está expressando aquilo que o exercício quer de uma forma daquilo que ele está pedindo. E aí eu vou colocar os valores. Qual o tamanho da caneta? 15 centímetros. E qual o tamanho do lápis? 5 centímetros. Professor, precisa pôr esses centímetros? Quando você vê que a unidade de medida é a mesma, não tem problema. Então, se você costuma pôr, você percebe se você tem que mudar as grandezas. Vamos supor que um está em decímetro, outro está em centímetro, então você não pode dividir grandezas diferentes, tá bom? E aí você percebe que você tem que fazer a mudança. Quando você coloca aqui, você já sabe, ó, elimina centímetro dividido por centímetro, dá 1, tá? E 15 dividido por 5 é igual a 3. Então, a razão entre o tamanho da caneta e o tamanho do lápis é igual a 3. Uma coisa que é importante é você saber o que significa isso, tá? Significa o quê? Vamos pôr aqui, se vamos chamar o tamanho da caneta de A e de B. O que eu quero dizer com isso? O tamanho da caneta vale A e o tamanho do lápis vale B. Só para usar essa expressão que eu coloquei. Como esse B está dividindo, ele vai passar para você multiplicando, certo? Então, aqui eu sei que A, que é o tamanho da caneta, é igual a 3 vezes B. E aí, qual a interpretação que eu tenho aqui? Que o tamanho da caneta é 3 vezes o tamanho do lápis. E se eu fizer o inverso, vamos supor que ele quisesse a razão entre o tamanho do lápis, vamos chamar de razão 2, o tamanho do lápis, que é B, e o tamanho da caneta, que é A, ia ficar quanto? 5 sobre 15, que daria 1/3. Então, eu tenho que isso aqui vai ser igual a B sobre A. E se eu multiplicar em cruz aqui, né, vai ficar aqui A dividido por 3 é igual a B.
Outra forma que você pode analisar é que o tamanho do lápis é, um terço do tamanho da caneta. Ou vai cair nesse mesmo caso aqui quando eu multiplico em cruz, né? Esse 3 volta. Então, aquilo que você coloca em primeiro, fala primeiro, você coloca no numerador, que a gente chama como que a gente chama isso aqui quando a gente coloca? Embaixo é o consequente e aqui é o. Não sei, não lembrei, não vou lembrar isso aqui. Então, aí eu coloco aquele que eu falo primeiro no numerador e aquele que eu falo em segundo no denominador. Beleza? Razão é só isso. E aí vem a proporção. O que é proporção? Quando você fala em proporção, você tem que ter isso em mente, ó. É uma igualdade. Igualdade é o sinal de igual, tá? Entre entre duas razões. É uma igualdade entre duas razões. Então, eu tenho uma razão aqui, A sobre B, é uma igualdade entre duas razões, C sobre D. Ok? Pode ter mais? Pode ter aqui E sobre F. Se for igual, é porque existe uma proporção, tá bom? E esse número sempre vai ser uma constante, que a gente vai chamar de K, tá? Esse K aqui é porque quer dizer que é constante, não muda nunca, tá bom? Só que a gente não vai usar esse K aqui no exercício na aula de hoje, vai procurar trabalhar de uma forma bem simples. Então, falou que é proporção, que é proporcional, é uma igualdade de duas razões. E a gente vai ver no exercício como usar isso, como usar essa definição de proporção. E aí vem a propriedade fundamental da proporção, PFP. O que essa propriedade fala? Fala que o produto dos meios, porque, por exemplo, é igual ao produto dos extremos. Então, eu tenho aqui que A é proporcional a B, que é proporcional a C, que é proporcional a D. Tá? Eu posso representar dessa forma aqui. E aí, o B e o C são os meios. Está no meio, tá? É isso que está falando. E os que estão nas pontas nós chamamos de extremos. Os extremos. Então, essa propriedade diz que duas grandezas ou quatro grandezas elas são proporcionais se obedecer essa propriedade. Então, eu tenho que A vezes D. Por que vezes, professor? Porque o produto, tá? O produto dos meios, o que é produto? É resultado de uma multiplicação, tá? A vezes D é igual a B vezes C. Quando você entende essa propriedade, você começa a perceber por que quando eu vou resolver essa igualdade, o professor fala assim, multiplique em cruz, tá? Ó, multiplique em cruz. A vezes D, né? A vezes D é igual a B vezes C, porque usa essa propriedade, tá? Vamos pegar um exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho 2 quartos aqui, e vamos pôr aqui 12 sobre 24, tá? Então, se você multiplicar em cruz, 2 vezes 24 tem que ser igual a 4 vezes 12. Se isso ocorrer, significa que essas grandezas são proporcionais, tá bom? 2 vezes 24, 48. 4 vezes 12, 48. Então, essas grandezas são proporcionais, tá? Outra forma que aparece, por exemplo, eu tenho 3 quintos e a outra tem outra seleção proporcionais, aparece lá, vamos por 9 sobre x. Se ele fala que essas grandezas são proporcionais, qual é o valor da outra medida? Então, se é proporcional, usando a propriedade, vai ser 3 vezes x, né, multiplica em cruz, que é o produto dos extremos, é igual o produto dos meios. O 3 está multiplicando, passa dividindo, 5 vezes 9 dividido por 3. Eu não gosto de multiplicar primeiro, eu sempre divido porque a conta fica menor, tá bom? 9 dividido por 3 é 3, 5 vezes 3 é 15. Mas eu não entendi. Não, se você fizesse 5 vezes 9,
dá 45 dividido por 3. Ó, vai ser uma conta maior. Tudo bem que aqui é simples, aí você vai ter que fazer 45 dividido por 3. É mais fácil você fazer 9 dividido por 3, vai ficar 3, e 5 vezes 3, 15. Ela fica mais simples de fazer, tá? Não que vai ter uma dificuldade absurda, mas às vezes em números muito grandes, às vezes leva mais tempo. Tá bom? Então, essa é a propriedade. Por isso que a gente multiplica em cruz diante dessa propriedade que tem. Tá bom? Segmento. O que é segmento? Tá? Segmento, a gente vai lembrar um pouco sobre uma definição aqui de reta, de semirreta e de segmento. Essas definições é importante, principalmente com o exercício de geometria que vocês vão ter, e principalmente também para entender o que o exercício está pedindo. Esses pontos que eu estou colocando são pontos que eu conheço, tá? Vou chamar de AB isso aqui, AB. Você nomeia um ponto com letras maiúsculas, tá? Essas setinhas aqui que eu coloquei aqui, ó, significa que continua. E aí, quando continua, o que eu tenho aqui, ó? Essa aqui é uma reta, essa aqui é uma semi-reta, essa aqui é um segmento. Quando fala um segmento, uma semi-reta, uma reta, é importante você saber o que é, tá? Vamos chamar isso aqui de 1, essa aqui de 2, essa aqui de 3, só para... Então, a 1 é reta. O que é uma reta? Qual é a diferença, professor? A reta, ela não tem início e não tem fim. Eu conheço dois pontos, A e B, e a gente não sabe por onde ela começou. Então, por isso que eu coloco essas duas setinhas. E aí eu posso representar com uma letra minúscula, reta R, ou, se eu conheço dois pontos, coloco esses dois traços com duas setinhas para lá, falando que é uma reta. A semirreta, qual a diferença? Você sabe por onde ela começa. Ela tem início, passa por um ponto, mas não tem fim, devido a essa setinha que eu coloquei. Como eu conheço os dois pontos, A, B, e aí começa em A, e passa por B e vai. Então, eu represento essa semirreta desta forma. Isso aqui é importantíssimo quando você for estudar ângulo, tá? Na definição de ângulo, que são duas semirretas de origem comum, tá? Para quem não lembra, eu tenho ponto A, ponto B aqui, então eu passo aqui uma semirreta, tenho outro ponto A aqui, passo aqui outra semirreta, e aí tenho origem comum, e aí eu formei o ângulo, tá bom? E aí vai ficar A, O, B, tá bom? O ângulo AOB. Mas isso fica para outro momento. E segmento? O segmento tem início e tem fim. E nós representamos esses segmentos, passa conhecendo os dois pontos e um traço em cima. Então, quando você vê essa simbologia ou dizer sobre isso, você está diante disso. Tá bom? E a gente vai ver muito isso nos exercícios. Sistema de equações. Nós aprendemos a resolver sistemas de equações, se eu não me engano, de três métodos, né? O método da substituição, o método da adição e o método da comparação. Deve ter outro método que eu não lembro. Mas esses são os três principais. O que eu mais gosto de usar, na maioria dos casos, é adição. Porém, há situações que o método da substituição é mais eficiente, tá bom? E é o que a gente vai usar, tá bom? Na maioria das resoluções de problemas, de exercícios de MAT 2, pelo que eu pesquisei, de que tem na lista de vocês, o método da substituição é o mais cobrado, tá bom? E o que eu considero o método da substituição? Eu vou pôr um sistema aqui simples, x mais y igual a 4, e x menos y igual a 2, por exemplo. Aqui o método da adição é o mais rápido, né? Você soma, vai cancelar o y, ele é muito mais rápido. Mas como nós vamos usar na resolução dos problemas o método da substituição, só para a gente lembrar. Então, a gente faz o quê? A gente isola um deles, vou isolar o x. Então, vai ficar 4, coloco o y para o outro lado, trocando o sinal, menos y. Então, isolei o x e aí substituo na outra equação.
no lugar do x. Em vez de escrever x menos y, eu vou colocar no lugar do x 4 menos y igual a 2. Tá bom? 4 menos y vai dar menos 2y igual a 2. Passo o 4 para o outro lado, letras de um lado, números do outro. Vai ficar menos 2y igual a 2 menos 4. Vai ficar menos 2 vezes y igual a 2 menos 4. Eu tenho 2, tenho uma dívida de 4, vou continuar devendo 4. Menos 4. Preciso isolar o y. O menos 2 está multiplicando o y. Se ele está multiplicando, vai passar dividindo. Menos 4 dividido por menos 2. Menos com menos vai dar mais. 4 dividido por 2 igual a 2. Achei o 2, que é o valor de y. Jogo lá onde você isolou. X é igual a 4 menos 2. X é igual a 2. E aí, terminamos o exercício. Tá? Esse é só para lembrar como a gente faz o método da substituição. Você isola um, substitui na outra. Sempre assim, tá bom? E, por final, lembrar um pouco de números decimais e fracionários, tá? Vou passar aqui algumas orientações, que é uma visão que é importante você ter para fazer os exercícios que vão aparecer, tá? Vou lembrar algumas coisas. Primeira coisa que eu vou lembrar é você saber como ler um número. Por exemplo, eu tenho lá 0,25. 0,25 na sua forma decimal. Eu tenho que saber ler que não é assim que a gente faz, 0,25. É muito mais fácil, muito mais cômodo para eu escrever. Mas eu tenho que entender que nas casas decimais, números depois da vírgula, aqui o 2 está na casa do decimal, décimo. Aqui a decimal do 5 está nos centésimos. E aqui que eu não tenho nada, eu tenho zeros, né? Eu posso pôr vários zeros, não vai mudar em nada. Aqui é centésimos, milésimos, aqui décimos de milésimos, centésimos de milésimos, e aqui milionésimo. Então, essas são as principais que a gente vai usar, mas na maioria dos exercícios a gente vai até o milésimo. E aí o que eu quero dizer? Que quando você lê esse número aqui, é 25 centésimos. Então, se eu fosse representar ele na forma de fração, 25 sobre 100. E esse aqui, ó, 0,250. Isso aqui é a mesma coisa. Ah, não, professor, o 0,250 é maior. Alguns alunos pensam assim, mas como que eu leio esse número? 250 milésimos, tá? E aí, por quê? Porque eu tenho as três casas aqui preenchidas. Posso cortar 0 com 0, ó, ficou 25 sobre 100. Percebe que é a mesma coisa? E ainda eu posso simplificar. Se eu dividir por 25 em cima e embaixo, aqui vai dar 1/4. Que aí a gente entra nos números fracionários, que são as frações equivalentes, tá? Que a gente vai ver daqui a pouquinho. Só quero falar mais uma coisa aqui. Se eu tenho, por exemplo, 1,27, como que esse número é na forma de fração? Como que eu leio? Aqui é a parte inteira, né? Então eu tenho 1 inteiro e 27 centésimos, né? Então aqui, se eu fosse representar ele na forma de fração, seria 127 sobre 100. Você ignora a vírgula e vê quanto que está pegando na casa decimal. E aí eu sei se eu estou dividindo por 100, a vírgula está aqui, né? Do 127, a vírgula está aqui, está dividindo por 100, anda duas casas. Então, uma, duas, vira 1,27, a forma de representar na fração, tá bom? E quando nós trabalhamos em frações, é importante você lembrar das frações equivalentes. Por exemplo, eu tenho 3/5. Quantas frações equivalentes a 3/5 devem existir? Agora, alguns alunos falam, infinitas, professor. Verdade. Me fala 5. Aí ele começa a travar, ele começa a encontrar essa dificuldade. Vou ensinar um método muito simples de você fazer aqui. É só multiplicar por 1. Só que eu não vou multiplicar por 1 de uma forma diferente. Vou mudar a roupa desse número 1. Se eu multiplicar por 2 sobre 2, 2 dividido por 2 é 1, não é? Então, se eu multiplicar por 2 sobre 2 na fração, numerador com numerador, denominador com denominador. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 5, 10. Então, percebe que os 6 décimos é equivalente a 3/5. Lembra lá no proporcional? E aí vem a proporção. Então, só vai mudando a nomenclatura, mas em cada tipo de exercício, aquilo que você diz, ela te dá um norte, ela te orienta,
tá bom? Se eu for querer outro número, você pode multiplicar 5 em cima e 5 embaixo. Vou multiplicar os dois aqui por 5. 5 dividido por 5 é 1. Eu posso multiplicar por qualquer número, né? 5 vezes 3, 15. 5 vezes 5, 25. Por isso, quando o professor pede no exercício fração irredutível, é porque ele vai simplificando, né? Na fração originária dela, né? Posso multiplicar o 6 aqui, dá a mesma coisa? Dá a mesma coisa. Se eu multiplicar o 6 aqui por 4, 4 vezes 6, 24. 4 vezes 10, 40. Ó, 24 sobre 40 é tudo equivalente, tá bom? Então, lembrar a forma como a gente interpreta as frações vai ajudar muito na resolução dos exercícios. E, dito isso aqui, temos aqui, vamos começar, são 7 exercícios que nós vamos fazer, tá? Presta atenção à forma como a gente faz, como a gente pensa, para que te ajude no dia da prova a saber como que eu vou fazer, seguir na jornada. Porque é uma coisa que a gente sempre fala, a jornada é mais importante que o destino. Disse isso na última aula. É na jornada que você aprende. Não se preocupe com a resposta final. A resposta ela vem naturalmente. Porque se você organizar bem os caminhos que você vai fazer de forma organizada e clara, não tem como errar. Com calma, com tranquilidade, você chega a um destino, uma boa jornada. Então vamos aprender, vem comigo nessa jornada, né, na resolução desses exercícios, tá bom? Vamos lá. Esses exercícios aqui foram tirados de listas, provas e de sala de aula que vocês tiveram, tá bom? E que eu considerei de suma importância nos estudos do tipos de prova que tem. Eu vi algumas provas do ano passado, eu não vou colocar aqui para não estender muito, mas o que vocês vão ver aqui é suficiente para que você tenha sucesso na prova de segunda-feira. Vamos lá, leia comigo. Sejam os segmentos, olha lá, segmento. Acabamos de ver o que é um segmento. AB e BC é como se fosse assim, ó. Sejam os segmentos, eu tenho AB aqui, e eu tenho um outro segmento BC aqui, né? E aí eu dou nome aos pontos. Então, seja um segmento AB e o segmento BC. Quando ele põe assim, pode ser e deve ser, vamos melhorar isso aqui, que é como se eu tivesse um segmento aqui, ó, e aqui estaria o ponto A, aqui o ponto B e aqui o ponto C, por exemplo. Percebe que tudo tem início e tem fim. Por que, que é assim, não é daquele jeito, professor? Porque tem o ponto B em comum, tá bom? Então, tais que AB, ó, só estou colocando os dados. Primeiro interpretei a primeira linha, o primeiro pedaço da resolução do exercício, que AB sobre BC é igual a 3 sétimos. Cuidado, muitos alunos falam assim, AB sobre BC é igual a 3 sétimos, AB é igual a 3, BC é igual a 7. Muitos alunos cometem esse erro. Pode ser? Pode. Mas lembre-se que nós temos infinitas frações equivalentes. Pode ser, se eu multiplicar por 3 em cima e embaixo, vai ser 9 sobre 21. Não é fração equivalente? Se eu multiplicar por 2 aqui, vai ser 18 sobre 42. Então, por isso que eu não posso falar que que o AB mede 3 e BC mede 7, mas muitos alunos fazem isso, tá bom? Então, cuidado, tá? Agora ele te dá. Então, já colocamos essa primeira informação aqui. Ele continua. Segunda informação: se AB, ó, outra informação que ele está te dando, é igual a BC menos 14, uma outra informação, determine a medida do segmento BC. Então, ele quer determine a medida do segmento BC. É isso que ele quer achar. Pronto. Agora, como que eu faço? Já tenho as informações, eu tenho que saber trabalhar isso daí. Eu, para facilitar a compreensão de vocês, aqui como eu tenho esse segmento, eu vou chamar AB de X e BC de Y, que eu não conheço. E aí eu vou transformar essas equações aqui de uma forma muito mais simples. AB é X, X sobre Y é igual a 3 sétimos. E aqui, quanto mede AB? X. X é igual a quanto? ABC, que é Y,
menos 14. E agora, estou diante de quê? De um sistema de equações, tá bom? Então, quem que eu tenho que achar aqui? BC. BC, quem que é? BC eu chamei de Y, porque eu não conheço, não sei quanto mede, então eu chamo de uma letra. Então, eu tenho que achar Y, só Y. Então, olha que legal. Eu já tenho duas equações, tenho um sistema de equações, e a melhor forma de a gente resolver esse sistema é por substituição. E aí, ele já isolou o X, olha aqui, ó. X já está isolado. Então, eu vou pegar o x dessa equação aqui, ó, e jogar aqui. Então, como que vai ficar a equação 2? X sobre y igual a 3 sétimos. No lugar do x, eu vou pôr y menos 14. Embaixo, y é igual a 3 sétimos. Estou numa proporção, numa igualdade de duas frações. A gente viu que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, que é a propriedade fundamental da proporção, a gente viu isso, então a gente pode multiplicar em cruz, né? Multiplica aqui. Então vai ficar 7, que multiplica quem? Y menos 14. Cuidado, põe entre parênteses. Qual outro erro que eu tenho visto, né? O aluno vai lá e põe isso aqui, ó. 7 vezes y menos 14. E aí, o 7 só multiplicou o y e não multiplicou o 14. Então, se você fizer isso, você vai errar, porque existe a propriedade distributiva. O 7 está multiplicando quem? Está multiplicando todo mundo aqui, tá? É igual a 3 vezes y. Como resolve essa conta de parênteses? Aplico a propriedade distributiva. Vai ficar 7 vezes y, 7y. Cuidado com os sinais, tá? 7 vezes 14, 7 vezes 4, 28. Vai 2. 7 vezes 1, 7. 2, 9. 98. É igual a 3y. E aí, letras de um lado, números do outro. Então, para quem que eu vou passar para que lado? Vou passar o 3y para o lado esquerdo. Por que você perguntou isso, professor? Não é sempre para o lado esquerdo? Não, porque dependendo da situação, por exemplo, se eu tenho 5y de um lado, e do outro lado eu tenho mais 7y, ok? Quem que você joga? Vai jogar o 7y para lá, vai ficar negativo, então vai ficar muito negativo. Dá certo? Dá certo. Só que muitas vezes o aluno, quando entra com números negativos, ele costuma errar. Então, porque tanto faz você passar de um lado ou para o outro. Nesse exemplo que eu dei aqui, espera que eu paguei aqui. Nesse exemplo que eu dei, você vai pegar aqui, ó. Estou enxergando a linha. Vai ficar 5y. Peraí, deixa eu apagar aqui. Aí. Eu vou passar o 5y para lá. Deixa eu pôr um mais 4 aqui. Só para. Vou passar o 5y para lá, vai ficar 4. Ou 14, tá? Tem um porquê de eu falar isso. Vai ficar 7y menos 5y, certo? E o 10 eu vou passar para lá, menos 10. E aí vai ficar como? Aqui, 14 menos 10, 4. 7y menos 5y, 2y. Passa dividindo, y é igual a 4 dividido por 2, que é 2. Então, você percebe que não vai mudar em nada aqui, ó. Deixa eu só apagar isso aqui, ó. Vou mostrar que vai ficar o quê? 4 dividido por 2 igual a y. 2 igual a y. 2 igual a y, y igual a 2 é a mesma coisa, tá bom? Então, a ideia é para você não trabalhar com números negativos, tá bom? Só por isso. Então, voltando aqui ao exercício, eu vou passar o 3y para lá. Deixa eu ampliar um pouco a minha lousa. Vai ficar 7y menos 3y. E jogo menos 98 para lá. Tá negativo, vai ficar positivo, mais 98. Não precisa pôr esse mais, tá? 7y menos 3y, tenho 7y menos 3 vai ficar 4y igual a 98. Então, y, o 4 está multiplicando, passa dividindo, 98 dividido por 4. Y vai ser igual a quanto? 9 dividido por 4 dá 2, 2 vezes 4 é 8, e aí vai sobrar 1.
E abaixo 8 vai ficar 18. 18 dividido por 4 dá 4. 4 vezes 4, 16. Era 18, então vai ficar 2. Abaixo 0, só que quando faz isso, põe a vírgula, vai ficar 20. 20 dividido por 4, 5. Ó, galera, eu sempre falo de conta, se você não tem problema nenhum você fazer isso aqui, tá? 98 dividido por 4, 9 dá 2, dá 8, menos 1 dá 1, baixa 8, 18 dá 4, dá 16, faz assim. Só que, ó, e aí quando termina, aí é o que tem um monte de zero. Lembra que eu falei 98,0? Então abaixa um zero, 20, dá assim, vírgula, 20 e faz assim. Não tem vergonha nenhuma fazer isso, mas perceba, se você está no nono ano, esse tipo de conta, você já tem que começar a evoluir um pouco mais a forma como eu faço, tá? Eu tenho que estar treinando, eu tenho que melhorar a forma. Esse raciocínio que eu fiz aqui foi o mesmo raciocínio que eu fiz aqui de cabeça, tá? E isso te ajuda a ter mais foco e a ter mais concentração e muito mais segurança quando você consegue fazer isso, tá bom? Então é importante você ter esse tipo de treinamento nas resoluções das contas, tá? Eu tenho uma aula só sobre isso, só como aprender a fazer contas de cabeça, que é bem bacana. Tudo bem? Achamos o Y, 24,5. O que ele queria era somente o valor de Y, porque Y é BC, ok? Então, qual o valor de BC? 24,5 e acabou o exercício. Se eu quisesse o valor de X, tá? Que X quem quer é AB, é só substituir o Y nessa equação aqui. Vamos ver quanto dá? Y é igual a 24,5, porque X é igual a Y menos 14, né? Menos 14, que vai dar 10,5. Tá bom? Cuidado que às vezes o exercício é de alternativa e às vezes a gente acha o X primeiro, depois acha o Y, e às vezes você pode marcar. Então, atenção em todos os detalhes. Tudo bem? Vamos para o próximo? Ah, vamos lá. O segmento PQ, o segmento PQ mede 127,89. Então, é um segmento, eu sei que é um segmento. Se é PQ, eu conheço dois pontos, que é os extremos, né? Por quê? Porque os extremos, como você sabe, porque esse segmento tem início e tem fim. Ó, um segmento PQ. Professores adoram ver isso na prova, tá? Eu coloco, e eu também gosto, porque isso facilita eu enxergar aquilo que eu estou fazendo. Porque a matemática, muitas vezes, quando você está fazendo, se você não consegue enxergar o que você está fazendo, ela fica chata, a gente pergunta, por que eu estou fazendo isso? Não entendo nada disso, e ela começa a ter sentido, tá bom? Então, acho legal fazer a interpretação, desenhar, parte por parte, fazer a jornada ser legal. Mede 127, então tudo isso aqui mede 127,89 decímetros, ok? Então, essa é a medida de P até Q. Lemos a primeira parte, vamos continuar lendo. Esse segmento, o PQ, foi dividido em duas partes. Então, bom, ele foi dividido. Eu vou aparentemente dividir ele aqui. Posso, se eu ver lá, eu não li ainda o exercício. Vou dividir aqui em duas partes, tá? Vou chamar esse PQ, vou chamar isso aqui de ponto de R. Não vou chamar de R porque às vezes confunde com razão, né? Vou chamar de S. Põe vermelho. Ponto S. Ou você precisa pôr esse nome? Não, é que apareceu um ponto, eu dou um nome para ele, tá? Ah, põe embaixo, a gente põe em cima, sem problema nenhum. A gente põe aqui, ó. Porque se eu dividir ele em duas partes, tá? Onde eu vi isso? Ó, lembre-se, a gente já viu essa parte aqui, ó. Segmento PQ, depois vimos a medida dele, e aí vimos agora esse segmento foi dividido em duas partes. Pessoal, a gente está estudando, tá? Ah, se eu vou demorar tanto assim para fazer exercício? Não, aqui a gente está estudando, isso se faz mais rápido. Mas eu estou te falando como você lê o exercício, tá bom? Agora ele continua, cuja razão, poxa, razão, o que que é razão? É medida de alguém sobre alguém, tá? Lembrando, é 25 vezes 10 a menos 2. Vamos parar aqui, ó. Tem muita informação aqui. A razão, a gente viu
que é o antecedente sobre o consequente, né? Aquele que a gente fala primeiro sobre o que a gente fala segundo. E é sempre de alguém com alguém. Então, a razão aqui é de quem? Foi dividido entre duas partes. Então, se eu chamar aqui, eu vou chamar aqui de x, essa primeira parte aqui, e vou chamar essa outra parte de y, tá bom? Que é o PS, por isso que eu coloquei esse ponto, né? É a razão entre eles. E aí vai ser entre quem e quem? Do jeito que eu escrevi, x sobre y ou y sobre x. Quando você faz o desenho, é, a forma como você representa não vai atrapalhar o resultado final. Mas só toma cuidado, porque quem é menor aqui, ó, é o meu x. Quem é maior é meu y, do jeito que eu fiz, tá bom? E aí ele fala que a razão entre eles é igual. Razão é igual a 25 vezes 10 a menos 2. E se eu colocasse aqui, ó, y sobre x igual a 25 vezes 10 a menos 2. Vai dar a mesma coisa? Vai dar o resultado, só que o y vai dar um número, o x vão dar diferente, tá? Mas quando você olha o desenho, eu tenho que entender esse 25 vezes 10 a menos 2. Por quê? Está escrito na forma de notação científica, não tão tradicional, né? E aí, esse 25 vezes 10 a menos 2, 25 vezes 10 a menos 2, vou colocar aqui em cima para entender. Esse menos aqui, ó, essa potência negativa, significa o quê? Que isso aqui é o inverso, né? Então, 25 vezes... Inverso é 1 sobre, e o que sobrou? 10 elevado ao quadrado. Lembrando, a elevado a menos 1 é 1 sobre a, aula de potência. A elevado a menos 2, esse menos é 1 sobre o que sobrou, ao quadrado, ok? E 10 ao quadrado é igual a 100, né? 10 vezes 10. Então, vai ser 25 vezes 1, 25 dividido por 100. Então, 25 sobre 100. Então, aqui, y é x sobre y. Em vez de escrever nessa forma de potência, a gente vai escrever na forma fracionária, 25 sobre 100. E aqui, por que, que eu estou chamando a atenção se é x sobre y sobre x? A partir do momento que nós fizemos a forma, a representação do segmento, quem que eu coloquei, quando eu dividi esse segmento em duas partes, quem que eu coloquei menor? O x. Então eu tenho que usar esse aqui. Por quê, professor? Porque 25 sobre 100 é um número maior ou menor do que 1? Então perceba que é um número menor do que 1. Por que é menor que 1, professor? Porque o numerador é menor do que o denominador. Quando que é maior que 1? Por exemplo, 4 sobre 3, 4 terços, que vai dar 1, você pega o 4, divide por 3, aqui vai dar 1, sobra 1, baixa 0, 1,3333, ó. Então, parte inteira, 1 inteiro e mais um pedacinho. Então, quando o meu numerador é maior que o denominador, eu estou diante de um número maior do que 1, tá bom? E quando for igual, 4 dividido por 4 é igual a 1. Então, ou ele é igual a 1, ou ele é maior do que 1, ou ele é menor do que 1. Tudo bem? Então, como eu olho esse número e sei que ele é menor do que 1, e pelo desenho, pela forma como eu representei o segmento, a expressão correta seria x sobre y. Tá? Agora, se você não faz desenho, tudo bem, ninguém vai saber quem é o x, quem é o y, né? Então, você vai achar a resposta, sei lá, do que ele está pedindo. O segmento PQ, fizemos a primeira parte, a razão, montamos a razão, ele pede o quê? Determine a medida de cada uma das partes. Tá? Então, ele quer achar, como eu dividi em duas partes, ele quer que eu faça isso, achar o x e o y. Aqui dá para simplificar, eu posso escrever aqui x sobre y. Se eu dividir em cima e embaixo por 5, aqui é 100, né? Opa. Dividir aqui por 5 e aqui por 5, vai dar 5 sobre 20. Ah, só dá para dividir por 5 de novo, divide. Se você enxergar que dá para dividir por 25 ao mesmo tempo, já pode fazer, tá? 1 quarto. Então, isso aqui vai ser igual a 1 quarto. E aí, eu tenho
Quando você faz isso aqui, vai buscando mais informações. Qual outra informação que ele tem? Poxa, professor, tem esse número aqui, ó, 127,89. Como que eu uso? E aí, cara, você às vezes começa a inventar coisas. Eu tenho que pensar aqui, ó, 127,89 é a medida do quê? Do segmento inteiro. Então eu sei que o segmento PQ ele é igual à parte de x mais a parte de y. E quanto mede esse segmento aqui, ó? 127,89 é igual a x mais y. E aí eu tenho mais uma informação, tá ok? Então, caça a informação, caça uma outra igualdade, tá bom? Então, eu tenho aqui que x mais y é igual a 127,89. E aí, estou diante de mais um sistema de equações. E aí, nós vamos estar, mais uma vez, no método da substituição. Qual que eu faço? Aqui, procura, quando você for fazer qual o que eu isolo ou não, procura ver aquele que te dá menos chances de erro, tá bom? Aqui, ó, se eu fosse isolar o x, como eu tenho esse número 1, eu não vou multiplicar em cruz, vai ficar y vezes 1, y, 4 vezes x, 4x, ó. Eu já isolei o y. Agora, aqui, se você isola, você vai colocar o x ou o y em cima e embaixo, você vai multiplicar por tudo isso. E aí, você pode cometer um erro, tá? Não vai mudar em nada. É que ele se torna um pouco mais complexo, não tanto assim. Então, isolei o y, substituo na outra equação. Então, vai ficar x mais 4x é igual a 127,89. X mais 4x, 5x, de boa, igual a 127,89. O 5 está multiplicando, vai passar como? Passa dividindo. Vai ficar 127,89 dividido por 5. Ok? Essa conta vai dar? Vamos fazer? Do 1 não dá para dividir, vou pegar o 12. 12 dividido por 5 dá 2. Então, ponho 2 aqui. 12 vezes 5, 10. 12 menos 10 sobra 2. Abaixou o 7, 27. 27 dividido por 5 dá 5, professor. 5 vezes 5, 25. 27 menos 25 sobra 2. Agora, eu baixei o 7, né? Sobra 2. Aí veio a vírgula. Vírgula. Aí abaixou o 8, deu 28. 28 dividido por 5 dá 5 também, porque 5 vezes 5, 25, só que dessa vez sobra 3, que é 28 menos 25, dá 3. Aí abaixo o 9 dá 39, e aí vai dar o 7. 7 vezes 5 dá 35, 39 menos 35 dá 4. Abaixo o 0 dá 40. 40 dividido por 5 dá 8. Tá bom? Vamos fazer aqui para você ver. Eu gosto de fazer isso daí. Só que quando eu conversei, pode ser que eu tenha. Ó, divide por 5, dá 12, dá 2, 12 vezes 5, 10, para 12, 2, baixo 27, dá 5, 25 para 27, sobra 2, vírgula, baixou 8, agora põe a vírgula, 28, dá 5, 25, sobra 3, baixo 9, dá 39, põe o 7, 7 vezes 5, 35, sobra 4, baixo 0, 40, dá 8. Tá bom? Então, pode fazer assim, sem problema nenhum, e treine fazer dessa forma. Achamos o valor de x, só que ele quer o valor, volta sempre para o enunciado, tá bom? Ele quer o valor das duas partes. Então, vamos achar o y. Como a gente vai achar o y? Tem duas formas de você fazer. Ou você substitui esse x aqui, ó, aqui, e multiplica por 4, ou você substitui esse x aqui e subtrai os 127,89 disso aqui tudo, tá bom? Aquele que você achar mais fácil. Se você tiver dificuldade com multiplicação, faz esse aqui, ó, soma, tá bom? Se você tem facilidade, multiplica, tá? Eu vou fazer dos dois jeitos para vocês, tá bom? Então, meu y aqui é igual a 4 vezes x, tá? Então, eu vou multiplicar aqui por 4. 4 vezes 8, 32, vai 3. 4 vezes 7, 28, com 3, 31, vai 3. 4 vezes 5, 20, e 3, 23, vai 2. 4 vezes 5, 20, 22, vai 2. 4 vezes 2, 8, e 2, 10.
Quantas casas tem depois da vírgula? 1, 2, 3, 1, 2, 3, pronto, deu 102,312 é o valor de y. E se você quiser fazer da forma de subtração, y vai ser igual a 127,89 menos o x, que é 25,578. Então, você vai lá, vamos fazer aqui, 127,89 menos, coloca lá o 25,578, ok? Cuidado com a subtração, vírgula debaixo de vírgula, tá bom? E aí, preencho com zeros para igualar as casas, tá? E vamos fazer a operação. Aqui é 10 menos 8 dá 2. Como virou 10, porque eu peguei um daqui, aqui virou 8, né? 8 menos 7 dá 1. 8 menos 5 dá 3, vírgula. 7 menos 5 dá 2. 2 menos 2 dá 0. E aqui dá 1. E aí temos o mesmo valor, tá bom? Tem que dar. Tem que dar o mesmo valor. E aí achamos o valor de x e de y que pede o exercício. Tudo bem? 1 é 25,578 e 8 é 102,312. O exercício diz o seguinte: os segmentos MN, PQ, RS e TU são proporcionais nesta ordem. Ótimo. Primeira informação já temos aqui, tá? Que é essa daqui. São proporcionais. Vamos trabalhar essa informação. Então, quando ele fala que os segmentos são proporcionais, ele está falando isso aqui, ó. MN proporcional a PQ, né? Essa é a ordem. Proporcional a RS, ele podia escrever assim, ó. Proporcional a TU. E proporção, o que que é? Uma igualdade entre razões. Então, eu vou colocar MN sobre PQ é igual a RS, segue a ordem, sobre TU. Tá bom? Então, essa é a primeira informação. Segunda informação, MN mede 8,8 centímetros. Então, no lugar de MN, vamos pôr esse carinha aqui, ó, 8,8. Vamos ver, tudo está em centímetro, então não preciso pôr centímetro. PQ mede 28,6. Então, aqui, ó, onde está PQ? Está aqui, ó. Então, vamos pôr debaixo, no lugar de PQ, 28,6. Igual, não tem os valores, RS, mas então vamos pôr aqui, ó, RS e TU. E a outra informação que ele fala é que RS mais TU é igual a 448,8. Então, eu tenho essas informações que está no exercício. O que ele pede para determinar? Agora a parte importante, tá? Determine o módulo, anota essa palavra, da diferença entre os segmentos RS e TU. Então, o que ele quer, o que o exercício pede, sempre deixa destacado, tá? Para que você não esqueça aonde você tem que chegar. E aí ele fala: ah, professor, eu não sei o que é módulo. Relaxa. Mas ele quer da diferença, e isso você tem que saber. O que é diferença? Diferença é o resultado de uma subtração. Se eu tenho lá 4 menos 3 igual a 1, o que é o 1? O 1 é a diferença, ok? Diferença de que é o resultado da subtração. Vamos só complementar mais. 4 mais 3 igual a 7. O que é o 7? É o resultado de uma adição. Porém, como que a gente chama? Soma. Qual a importância de saber esses nomes? Esses nomes te direcionam o que você tem que fazer no exercício. Se eu tenho lá 4 vezes 3 igual a 12, o que é o 12? 12 é o produto. Produto é o resultado de uma multiplicação. E se eu tenho 4 dividido por 3, que já viu que dá 1,333. O que é 1,3333? É o quociente. O quociente é o resultado de uma divisão. Então, às vezes, o exercício
fala assim, ó, a soma, o produto, o quociente, ele te dá o norte, ele te dá o caminho da operação que você vai fazer, tá bom? Então, dito isso, tá? Lembrando um pouco disso, no exercício, o que que ele fala? Calcule e determine o módulo da diferença entre os segmentos RS e TU. RS menos TU é o que ele quer que você calcula. E quando ele fala módulo, o que quer dizer isso aqui? Como os segmentos é medida de tamanho, a gente não sabe qual tamanho é maior ou menor, né? Então, quando nós falamos em distância de comprimento, a gente usa a expressão módulo, tá? Módulo geralmente é representado com duas barrinhas assim, ó. Então, se o RS for menor, por exemplo, vamos supor 3 menos 4, o módulo disso daqui daria quanto? Menos 1. Só que menos 1 é uma distância, não existe distância negativa. Então, o módulo, ele quer um número positivo, tá bom? Então, eu não sei quem que vai ser, qual é o tamanho de cada um, tá? Mas isso é para entender por que que ele usou a palavra módulo. Então, pronto. Então, eu já sei que eu tenho que achar quem? O RS e o TU. E aí te dá essas duas informações que a gente trabalhou já. Você quer trabalhar com essas letras todas ou vai para X e Y, mas identifica, tá? Vamos chamar RS de X e TU de Y, tá bom? Porque aí sim você não se perde. E aí, como ficaria a minha informação? Eu tenho que X mais Y é igual a 448,8. A professora, vou ter que copiar tudo de novo. Falei, você que sabe, você que sabe. Não demora tanto assim, né? Eu tenho que X sobre Y é igual a 8,8 dividido por 28,6. Pronto, tem um sistema de equações. Quando você olha isso aqui, procura formas de você facilitar as suas contas no final. Já percebe que eu tenho os números com vírgula, eu tenho números grandes, um pouco maiores, e que isso pode fazer com que você cometa um erro lá na frente. Então, melhora eles, tá? Como assim que eu melhoro, professor? Simplifica. Quando eu tenho números, aqui tem a casa decimal, uma casa decimal e uma casa decimal aqui, arranca as vírgulas, eu vou melhorar essa fração, vai ficar 88 dividido por 286. Dá para melhorar mais? Dá. São números pares. Eu vou simplificar. Vou dividir por 2 aqui, dividir por 2 aqui. 88 dividido por 2 dá 44. 286 dividido por 2 dá 143. Pronto. Aqui não acredito que não dá para fazer muita coisa e a gente já começa a melhorar isso aqui. Agora, lembra que a gente ia fazer pelo método da substituição? Deixa eu só tirar isso aqui, para você entender. A gente tem espaço aqui, vou pôr aqui, ó, 44 sobre 143. Então, percebe que precisa ter. Se organizar, lembre-se, divirta-se com o exercício. Ele fica muito mais prazeroso na resolução, ele fica muito mais entendido diante dessa jornada que a gente está fazendo, tá bom? Quem que a gente vai isolar aqui e substituir? A melhor forma aqui, ó, vamos isolar o quem? O x? X vai ser igual a 448,8 menos y. Eu vou tirar a câmera aqui um pouco para dar espaço, tá? E aí eu vou pegar esse x e jogar aqui. Então, isso aqui vai ficar no lugar do x, 448,8 menos y, dividido, só substituir, por y é igual a quanto? 44 sobre 143. Ok? Vamos lá. Faço o que agora? Multiplico em cruz. Porque o produto dos meios é igual o produto dos extremos, propriedade fundamental da proporção. Ok? Vou levantar aqui. Então vai ficar 143, vou pôr aqui, ó, 143, que multiplica tudo.
448,8 menos y é igual a 44y. Ok? Pessoal, muitos alunos, quando tem essas contas, vai fazendo conta. Procura deixar para fazer conta só lá no final, tá bom? Não tenha pressa de fazer conta. O importante é você ir aos poucos. Aplico a distributiva, olha, eu vou explicar o que eu estou fazendo, ó. 143 vezes. Você já começa a se assustar, né? Calma, calma. Menos, agora a distributiva. Cuidado com o sinal. 143y é igual a 44y. Letras de um lado, números do outro. Não faço a conta ainda, galera. Não precisa fazer, tá? Como não precisa fazer, professor? Uma hora eu vou ter que fazer. Mas tudo bem, concorda que você vai ficar com um número muito gigante? Calma, trabalha. Vamos deixando as coisas organizadas. Quem que eu passo para um lado, quem que eu passo para o outro? Menos 43 é maior do que 44 de módulo, né? Então, como ele está muito negativo, eu vou passar ele para o outro lado. Olha lá, naquilo lá que eu falei num determinado exercício. E aí ele fica positivo. Então, aqui vai ficar 43 vezes 448,8 é igual a 44y mais 143y. 44 mais 143, aqui vai dar 187y. Tudo bem? Está multiplicando, passa dividindo. Então, vai dar 43 vezes 448,8 dividido por 187. Isso aqui é o valor de y, tá? Estava multiplicando aqui, ó, 187, passei dividindo, igual ao valor de y. Então, 43 vezes 448,8, 187, é uma conta que é complicada, é trabalhoso, né? Então, vamos simplificar primeiro, ó. Vamos pegar esse carinha aqui do lado, a gente simplifica, se torna números menores, né? 448,8 dividido por 187. E aí, como eu tenho uma vírgula aqui na casa, eu corto a vírgula aqui e preencho com zero aqui, tá? E aí eu tenho 4.488 dividido por 1.800. Como que eu faço isso? 1.800, trabalha sempre com alguns números, 1.800, aqui está mais perto de 1.900, vezes 2 dá 3.800. Então, no máximo vai ser número 2. Então, eu ponho 2 aqui, e aí 2 vezes 0, 0, 2 vezes 7, 14, vai 1, 2 vezes 8, 16, 17, vai 1, 2, dá 3. Aí você faz essa subtração aqui, ó. 8, 4, aqui vai ficar 14, fica 7, prestou 1, ficou 3, ficou 748. Pronto, vai dar vírgula, abaixo zero, 7.480, 2 ia dar 3.600. 3.600 mais 3.600 vai dar 7.200. Então, eu posso multiplicar por 4. Acho que dá certo. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 7, 28. Vai 2. 4 vezes 8, 32. E 2, 34. Vai 3. 4 vezes 1, 4. E 3, 7. Olha que legal. Poxa, deu certinho. Então, eu simplifico. Olha lá. Eu simplifico aqui. Aqui em cima ficou 2,4. Então, y vai ser igual a 2,4 vezes 43. E aí, como que eu faço a conta? 2,4 vezes 43. Esquece a vírgula, multiplica normalmente. 4 vezes 3, 12, vai 1. 4 vezes 4, 16 e 1, 17. Põe o sinal de mais aqui. 2 vezes 3, 6, porque agora é dezena, né? Por isso que eu ponho esse sinal de mais. 2 vezes 4 é 8, é a dezena que eu estou multiplicando. Soma. 2, 7 mais 6, 13, vai 1. 8 mais 2, 1, 9 mais 1, 10. 10, onde vai a vírgula? Número de casas que tem aqui. Uma casa, isso. Então, y é igual a 103,2. Achei o valor de y. Ele queria achar o valor de quem? Vamos lá, volta para o exercício. Olha, não acabou o exercício, ó. Ele quer a diferença, tá bom? Então, quanto deu o nosso y? 103,2. E quem é y? 103,2 é o nosso y, que é o nosso TU, que a gente chamou aqui, ó.
Então, vai ser o nosso TU. E o X, que é o RS, ele é igual a 448,8 menos o Y. Então, fazendo 448,8 menos 103,2, 8 menos 2 dá 6, vírgula debaixo de vírgula, 5, 4, 3. Então, achei o meu Y, meu X, igual a isso aqui. Então, um módulo. Cuidado, galera. Sempre vai terminando, vai vendo o que o exercício quer, até se chegar no destino, tá bom? Percebe a jornada toda que nós fizemos? Então, o módulo de RS menos TU, lembrando que o X aqui é o meu RS, vai ser igual a quanto? 345,6 menos 103,2, que é o meu TU. Então, vamos montar nossa continha aqui, ó. 345,6 menos 103,2. 6 menos 2, 4,242. Então, o módulo, que é o que ele queria, de RS menos TU é igual a quanto? 242,4. Se eu não errei as contas, é isso daí. Tudo bem? Então percebam, meus amigos, que o exercício de matemática, ou numa questão simples, eu usei tudo que a gente viu do que precisávamos saber. O que é segmento, o que é proporção, e sistemas de equações. E a forma como interpretar o seu problema. Tá bom? Pausa o exercício, procura treinar, fazer antes, depois ver a resolução. Aprenda a organizar o seu exercício numa prova, tá bom? Isso vai te ajudar muito ao sucesso da prova. Galera, vamos ver quantos exercícios falta aqui. 1, 2, 3, 4 exercícios para a gente terminar, tá bom? Você pode pausar o vídeo, descansar um pouco e depois retomar onde parou, tá? Estuda de uma forma tranquila, tá bom? Os segmentos AB e BC são proporcionais aos segmentos BC, DE. Correto? Então, dito isso, se eles são proporcionais, a gente vai colocar aqui os segmentos AB sobre BC, proporcional igualdade entre duas razões, ABC sobre DE. Ok? Então, primeira linha já feita. Segunda, sabendo que o segmento AB mede 36 e que DE mede 9, determine a medida do segmento BC. Então, vamos só colocar os valores. AB está aqui. Quanto mede AB? 36 centímetros, está todos em centímetros, não preciso colocar então. BC é o que ele quer, igual BC é o que ele quer, ó, tem BC nos dois, e DE mede 9. Pronto, acabou. Não tem sistema de equações. E agora, como faz, professor? Cara, você está diante de uma proporção. O que se você faz? Aplica aí a propriedade fundamental, que é a multiplicação dos extremos. 9 vezes 36 igual a BC vezes BC. Então, eu vou ter que BC, que multiplica BC, é igual a 9 vezes 36. Galera, eu sempre falo, não façam conta. Espera, pensa. Eu tenho BC sobre BC. E agora? BC vezes BC. Pessoal, às vezes você pode ter dúvida do que fazer. Cara, muda para X, que às vezes te dá visão, tá? Se eu chamar BC de X, vai ficar X vezes X, que é igual a 9 vezes 36. Quanto que é X vezes X? Verdade, professor, é verdade. Eu consegui enxergar. Dá X ao quadrado, ó. X ao quadrado é igual a 9 vezes 36. Professor, mas se eu escrever isso aqui, BC ao quadrado, teria problema? Problema nenhum. É que às vezes o aluno se assusta com tanta letra assim, né? 9 vezes 36, fazer dos dois jeitos. Por que eu não posso fazer a conta? Até pode, mas vocês vão ver o que vai acontecer. Quando eu estou diante dessa situação aqui, ó, o que eu faço?
x ao quadrado é igual a isso aqui. Como que eu acho, resolvo um problema desse? Vamos lembrar uma coisinha aqui, ó. X ao quadrado igual a 4. Nós aprendemos que, vou fazer de uma forma bem rústica, tá? Eu não gosto muito de fazer assim. Mas, você para tirar esse quadrado aqui, desde que não altera a minha igualdade, se eu colocar uma raiz quadrada desse lado, eu tenho que fazer o quê do outro lado? Raiz quadrada do outro lado também. Então, raiz quadrada de x ao quadrado, eu posso eliminar essa raiz, x igual, qual a raiz quadrada de 4? Raiz quadrada é aquele número que você tem que achar que número vezes ele mesmo dá 4. Então, é 2. Por que 2? Porque 2 vezes 2 é 4. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. Por que 3, professor? 3 vezes 3 é 9. Tudo bem? Tá? Aqui eu falo isso porque muitos alunos às vezes esquecem de como fazer isso aqui, tá bom? Isso aqui eu fui de forma simples, tá? Que tem um pouco mais de coisa envolvida aí. Então, eu quero a raiz quadrada, eu quero só o valor de x, né? Eu não quero o valor de x ao quadrado. Então, eu ponho raiz aqui e ponho raiz em tudo que tem do outro lado. Corto aqui com raiz, vai ficar x igual raiz quadrada de 9 vezes 36. E aí tem a propriedade de raiz, que quando eu tenho o mesmo índice aqui, né, que aqui é 2, né, eu posso separar numa multiplicação. Raiz quadrada de 9, 36. Por isso, viu por que eu não multipliquei? Tá? Porque eu conheço o número 9 e o número 36, são números quadráticos, tá? Que são números quadráticos? 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 5 ao quadrado é... Opa! 5 ao quadrado é 25. Então, faça isso até o 12. Até o 12 ao quadrado, que é 144. Conhecer esses números aqui, ó, os números quadráticos, tá? Depois pesquise aí por que eles são chamados de quadrados, é muito bacana, tá? Mas esses números, quando você olha para ele, você tem que enxergar essa nova roupa que tem aqui, tá? Então, conhecer esses números aqui, ó, você vai te facilitar a enxergar. Voltando para o exercício, x é igual a raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 36, que número vezes ele mesmo dá 36 é o 6. 3 vezes 6 é 18. E aqui, mesma coisa, tá? Em vez de BC, você vai colocar raiz aqui, ó. Raiz aqui, corta, corta, sobrou BC, igual a 3 vezes 6, que é igual a 18. E exercício calculado, que ele pediu o BC. Tá bom? Vamos para o próximo? Olha lá. Isso aqui, você percebe que os exercícios que a gente está fazendo caem no sistema de equação e cai nas igualdades de razões, que é a proporção. Tá? Sempre a mesma coisa. Considere dois segmentos de medida x e y, cuja razão é 0,25. Só que ele fala aqui, ó, que x é menor do que y. Então, eu tenho duas informações, que a razão entre x e y são dois segmentos, e que x... Por que ele te deu essa informação? Porque a razão entre eles é 0,25, certo? Então, ele pode ser x sobre y ou y sobre x. E aí você igualar a 0,25 aqui ou 0,25 aqui. Mas quando ele fala que x é menor do que y, eu tenho que entender que essa razão 0,25 é um número maior ou menor do que 1? Menor do que 1. Então, se é menor do que 1, o menor vem no numerador e o maior fica no denominador. Então, não pode ser essa forma aqui. É exatamente essa forma. É essa a ideia que ele está te passando. Tá bom? Aí, continuando. Adicionando-se uma unidade a cada uma das medidas. Você viu que eu ampliei aqui, ó? A cada uma das medidas, a razão entre eles passa a ser 2/7. Então, o que ele fez? Ele tinha adicionou mais uma unidade e tinha o y, adicionou mais outra unidade. E a razão entre eles passou a ser 2/7. Ok? É isso que ele falou aqui. Determine x e y. Então, eu tenho que x sobre y é igual a 0,25.
0,25 eu sei que é 25 centésimos, é assim que se fala. Se eu simplificar, dá 1/4, ok? Dividir por 25 em cima e embaixo, a gente já fez isso aqui. Ou dividir por 5 e depois dividir por 5 novamente. Então, isso aqui vai ser igual a 1/4. Estou diante do que de novo? Um sistema de equações. O que eu faço? Substituição. Onde eu começo? Isso aqui está mais simples, ok? Então, multiplica em cruz, propriedade fundamental da proporção. Então, y vezes 1 é y, x vezes 4, 4x. Tendo essa informação, onde tem y na outra equação, se eu chamar essa aqui de equação 1, aqui de equação 2, substituir a equação 2 em 1, vou ter o quê? Como vai ficar isso aqui? No lugar de y, eu vou pôr x. Então, em cima eu copio x mais 1, e embaixo 4x mais 1 igual a 2 sétimos. Multiplico em cruz novamente. Vai ficar 7 que multiplica tudo, tá? Parênteses, cuidado. Igual a 2 vezes 4x mais 1. Aplico a distributiva, 7 vezes x, 7x, 7 vezes 1, mais 7 igual 2 vezes 4x, 8x, 2 vezes 1, 2. E aí, letra de um lado, números de outro. Para quem eu vou passar? Vou passar o 7x para lá, tá? Porque o 8x é maior. Fica aí, evito números negativos, tá bom? E o 2 eu passo para o outro lado. Então, e troco o sinal. Então, vai ficar 7 menos 2 igual a 8x menos 7. X, ok? E aí, vai ficar como? 7 menos 2, 5. 8x menos 7x, x. Então, x igual a 5. Se x é igual a 5, faço por onde? Pode substituir em qualquer uma das equações, mas vamos substituir aqui, ó, que já está separado. Y é igual a 4 vezes x. Então, y é igual a 4 vezes 5, y é igual a 20. Show? Tá? Foi o que o exercício pediu. Geralmente, volte sempre no exercício para você ver se está tudo ok, tá bom? Era o que ele pediu, chegamos na resposta. Vamos ver o que ele fala. Considere dois terrenos retangulares. Primeira informação, e ele chama esses terrenos de T1 e T2. Sabes que a largura e comprimento, vamos construir esses dois terrenos? Deixa eu pegar aqui meu banco de imagens. Aqui, ó. A gente traz um aqui e traz outro aqui. Ok? Tem os terreninhos aqui. Vamos brincar dele. Esse aqui eu vou deixar ele mais assim. Esse aqui eu vou deixar ele, ele assim. Pronto. Dois terrenos retangulares. Vou chamar esse aqui de T1 e esse aqui de T2. Ok? Sabe-se que a largura e o comprimento de T1 são proporcionais à largura e o comprimento de T2, respectivamente. Quando faz isso, vai lá, ó, largura de T1, vamos chamar de L1, L de largura. Comprimento, vamos chamar isso aqui de C1. Por que o C1? Porque é do terreno T1. E aí, vamos chamar esse aqui de largura L2 e aqui comprimento C2. Ok? E aí ele fala que a largura e o comprimento de T1 são proporcionais à largura e o comprimento de T2. Pronto, olha isso, respectivamente. Tá? Esse respectivamente é a largura e o comprimento de um é proporcional à largura e o comprimento de outro. Então, antes de continuar, essa informação é importante. Então, eu tenho que L1 sobre C1 é igual a L2 sobre C2. Procura ler novamente, ó, L1 sobre C1 significa que a razão, que a relação entre a largura e o comprimento de um terreno é proporcional à largura e o comprimento do outro terreno, ok? Aí ele continua. A razão entre as dimensões de T2
é 60%. Cadê T2? Está aqui, ó. T2 está aqui. A razão entre as dimensões, como aqui está L2, C2, vamos por lá, L2 sobre C2 é 60%. Ai, para 60% me atrapalha inteiro, porcentagem, relaxa. O que que é 60%? É 60 por 100. Só isso, é uma fração. Ok? Dá para simplificar? Eu já simplifico, tá? Ó, 0, 0 vai ficar 6 décimos. Dá por 2 em cima, vai ficar 3 quintos. Olha lá. E aí você já pode falar que isso aqui é igual a 3 quintos. Você já tem outra relação. Ok? Olha lá. Pronto. Já faz isso. Tenho essa e tenho essa. Que é informações do exercício. Só que o exercício continua. Se o semiperímetro, nossa, professor, se cair isso aí, eu já nem faço. Bem, relaxa. Lembre-se, se você pôr na cabeça que a jornada é mais importante, se você pôr isso na cabeça, você vai, pô, eu tô na jornada, cara. Eu tô na jornada, eu tô viajando. Vai bem devagar, ó. Se o semiperímetro de T1 é 241, determine justificando a sua resolução as dimensões de T1. Então ele quer as dimensões de T1. Ele quer o valor de L1 e C1. Ele quer essas duas dimensões. Tá bom? Voltando, o que é semiperímetro? Perímetro é a soma da medida do comprimento do, de cada lado, ok? Então, o perímetro vai ser, se aqui mede L1, quanto mede aqui do outro lado? L1, se aqui mede C1, aqui mede C1. Então, o perímetro é igual a L1 mais C1 mais L1 mais C1, que vai dar 2 vezes L1 mais 2 vezes, opa, 2 vezes C1, certo? Esse é a medida do perímetro. Só que ele está falando do semiperímetro. O semiperímetro, ele é metade do perímetro. É só metade. Então, em vez de eu pegar dois, eu vou pegar um só. Em vez de eu pegar dois, eu vou pegar um só. Então, vai ser L1 mais C1. Então, ele fala que o semiperímetro é, ó, tá vendo esse é aqui, ó? É o igual. É 241 metros. Então, olha outra informação que ele está te dando. Ok? Então, você vai perceber que isso aqui, colocando essas informações, o desenho para interpretar, parece que é coisa de outro mundo. Mas olha o que vai acontecer agora. Ó. L2 sobre C2 é 3 quintos. Só que aqui eles são proporcionais. Então eu sei que L1 sobre C1 é igual a L2 sobre C2. Só que L2 sobre C2 não é igual a 3 quintos, tá? Que é a razão entre as dimensões do terreno 2 é 60%. Então, chegamos em 3 quintos, eu posso falar que L1 sobre C1 é igual a 3 quintos. E a outra informação, que L1 mais C1 é igual a 241. Estamos diante de um sistema. Pode chamar de X, de Y? Pode, tá? Mas aqui as que L1, C1, acho que não atrapalha muito. Se você sentir dificuldade, vamos fazer com isso aqui, porque você tem uma letra só, tá? Vamos isolar quem? O L1, que vai ser igual a 241 menos C1. Isolei isso aqui, jogo aqui, ó. Jogo aqui em cima. Então vai ficar 241 menos C1 dividido por C1 é igual a 3 quintos. Aí, faço o quê? Multiplico em cruz, propriedade fundamental da proporção. Vai ficar 5, que multiplica tudo. 241 menos C1 é igual. Vamos mandar um pouquinho para cá. É igual a 3, que multiplica C1. Aplico a distributiva. 5 vezes 241. Aplico a distributiva. Menos 5 C1. Devagar.
sem pressa, sem pressa. 3 vezes C1. Quem que eu passo para lá? Letra de um lado, número do outro. Vou jogar o menos 5C1 para lá, tá? 5 vezes 241 é igual a 3 vezes C1 mais 5 vezes C1. 5 vezes 241 é igual a 3C1 mais 5C1, 8C1. 5 vezes 241 dividido por 8. O 8 está multiplicando, passa dividindo, é igual ao meu C1. E agora, vamos pegar 241, dividir por 8. 24 dá 3, fica 0. Baixa 1, dá 0. Põe vírgula, vai dar 1, 8. Sobra 2, 0. Dá 2, 16, sobra 4. 40 dá 5. Então, vai ser 5 vezes, simplificando aqui, 30,125. É igual ao C1. Multiplicando por 5, 5 vezes 5, 25 vai 2. 5 vezes 2, 10 e 2, 12 vai 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. Já posso pôr vírgula. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 3, 150 é igual ao meu C1. 150,625 centímetros. E eu quero L1. L1 vai ser igual a 241 menos C1, que é igual a 150,625. Vamos colocar essa conta aqui. 241 menos 150,625. Preenche com zero, porque é a mesma coisa. Ok? Aqui é 10, vai ficar 5. Aqui é 9, vai ficar 7. Aqui, dá esse 1 aqui, para você saber o que ficou. Aqui ficou 0, aqui ficou 10, aí aqui ficou 9, né? Aqui ficou 10, aí passou para lá, ficou 9. Então, fica 9, dá 3. Aí vai ficar 0, aqui fica 14, dá 9 e aqui fica 0. Então, vai dar L1, 90,375, o quê? Será que não está em centímetros tudo? Tá metros, tá? É metros. Eu coloquei centímetros ali, tá? Eu fui ver, é metros. E achei as duas dimensões, tá bom? Tranquilo? Volta lá para o enunciado do exercício, verifica se está tudo ok, tá? Deixa eu só aparecer aqui de novo. Justificando sua resolução. A própria operação matemática que vocês já estão justificando, tá bom? E o último exercício, tá bom? O último exercício para que a gente termine essa aula. De novo, só lembrando, você pode faz com calma, faz com a prova de forma a viver cada exercício, tá bom? Ele fala uma reta paralela ao lado BC de um triângulo ABC. Então vamos lá achar esse triângulo. Triângulo ABC, tá aqui os vértices, ó. Triângulo ABC, ó, são os vértices. Esse é o triângulo. E aí ele falou uma reta paralela ao lado BC. Peraí. Uma reta paralela ao lado BC determina. Então, cadê a reta paralela? Vamos pôr a reta paralela aqui, ó. Determina sobre o lado AB. Lado AB, cadê o lado AB? Tá aqui, ó. Lado AB, vamos fazer. É só enxergar aqui, ó. Lado A e B. Esse aqui é o lado AB. Vamos fazer em verde, em cima dele, ó. Determina sobre o lado AB dois segmentos. Quais segmentos? AT e TB. Cujas medidas são 2 e 8 centímetros. Então, aqui, esse ladinho aqui mede 2 centímetros e aqui mede 8 centímetros. O lado AC mede 15 centímetros. Ó, o lado AC é esse carinha aqui. Então, lado AC mede 15 centímetros. 15 centímetros. E os segmentos AT e TB são proporcionais. São proporcionais. A quem? AO e OC. Então, agora vamos voltar a escrever tudo isso aí. Porque aqui dá para escrever no desenho, né? Mas ele falou que AT
sobre TB, proporcionais, igualdade de duas razões, aos segmentos AO e OC. Isso que ele falou. Falou que AT mede 2 centímetros. TB, aqui ele colocou as informações na figura, tá? 8 centímetros. E que o lado AC mede 15 centímetros, só que você tem que enxergar que AC aqui é igual a AO mais OC. E pronto. Quando feito isso, acabou o exercício. Por quê? Vou substituir os valores. AO sobre OC é igual a T sobre TB. AT é 2 e TB é 8. E AO mais OC é igual a 15. Justificando sua redução, a medida do maior dos segmentos que a reta paralela traçada determina sob o lado AC. Então, é uma forma de falar, quando você olha AC, qual que é o maior lado? O maior lado está aqui, ó. AC está aqui, vamos ler de novo. Determine, justificando a sua resolução, a medida do maior dos segmentos que a reta paralela traçada determina sobre o lado AC. Só para falar, determina o AC. E você enxergar que isso aqui é maior, tá bom? Então, ele quer OC. Quanto vale OC? Beleza? Aqui dá para simplificar. Aqui no 2/8, tá? Aqui por 2, aqui vai dar 1, aqui vai dar 4. Então, 1/4. Eu vou chamar AO de X e OC de Y. Eu tenho que achar o quê? Y. Tá bom? Só para facilitar nossa... Quando é muita letra, assim, pode atrapalhar a gente. X dividido por Y é igual a 1/4 e X mais Y é igual a 15. Quantas vezes fizemos exercício disso aqui? Ó? Caímos até nos mesmos números, quase, não é? Então, vamos isolar quem? Vamos isolar esse carinha aqui, ó. X sobre Y é igual a 1/4. Então, vai ficar aqui Y é igual a 4x. Então, a gente já sabe, se eu achar o X, achei o Y, acabou o exercício. Vou jogar o Y aqui no lugar. Vai ficar X mais 4x igual a 15. 4x mais x aqui vai dar 5x, certo? Tudo isso aqui vai dar 5x. Passo 5 dividindo. X é igual a 15 dividido por 5, igual a 3. Tá bom? Então, joga lá. Y é igual a 4 vezes 3, que é igual a 12 centímetros, que é a medida YOC, 12 centímetros. E aí, terminamos o nosso exercício. Galera, bons estudos. Boa prova amanhã para vocês. Estude tranquilo, prestando atenção naquilo que você está fazendo, para que você se sinta seguro e tranquilo. O emocional é muito mais importante do que você estar tentando decorar, lembrar como faz tal exercício. Leia com calma, leve uma água e um chocolate, não coma o chocolate na hora. A hora que você sentir que a tua mente está cansada, um tabletinho de chocolate te deixa teu cérebro a ponto de bala, assim como se você estivesse começando a prova, tá bom? E a água vai se hidratando, porque você não vai ter tanto cansaço, tá bom? Boa prova, torcendo por vocês. Um grande abraço, valeu!